Bom dia, pessoal do sétimo. A gente começa na unidade 4, né? Capítulo 2, formação dos estados modernos, né? Então, a partir do século XI, os centros urbanos e o comércio desenvolveu intensamente na Europa. Esse comércio, já que no período do feudalismo, esse comércio, existia uma descentralização do poder, né, pela importância dos feudos, né, e a perda de importância das cidades, né, isso na Alta Idade Média, quando se deu a transição da Baixa Idade Média para a Idade Moderna, o comércio, de maneira geral, ele se fortaleceu nas cidades. Com isso, esse aumento de capital, ele favoreceu a formação dos estados modernos, ou seja, a centralização do poder na mão do rei novamente. Já que no período medieval esse poder ficou fragmentado nas mãos dos senhores feudais. Tá certo? Nicolau Maquiavel, existiam alguns teóricos do absolutismo, né? Nicolau Maquiavel, ele escreveu um livro chamado O Príncipe, né? Que naquela época havia uma tradição medieval que tinha como base a elaboração de livros, de aconselhamento. O autor imprimia suas opiniões e conselhos, né? Então o Príncipe era um manual de instruções para o ato de governar bem, né? Ele dizia como é que governava, né? Sobre como conquistar territórios e mantê-los sob controle. Portanto, o livro se caracteriza pelo empirismo, pois se aproxima da realidade, ou seja, do realismo, tá certo? O autor defende ainda que o monarca deveria ter duas características essenciais. O monarca, capacidade de escolher a melhor estratégia para governar e manter-se no poder e ousadia para tomar decisões corretas no momento propício. Então, o, o monarca teria que ter essa característica, né, de governar e saber se manter no poder e manter as terras por ele conquistadas, né? Outro pensador inglês, né, isso a gente está falando no absolutismo inglês, né, na Inglaterra, outro pensador foi Thomas Hobbes, que escreveu um livro chamado Leviatã, né? Que esse livro referia-se a uma criatura monstruosa, extremamente poderosa, citada na Bíblia, e foi uma metáfora usada por Thomas Hobbes, né, para referir-se ao Estado. Para Hobbes, a noção de soberania é associada ao Estado e não ao governante, né? O governante era um mero ser que estava ali, né, apenas para seguir, para controlar ou para fazer cumprir as leis do Estado. Então, o poder maior era o Estado. Entendeu? O poder do Estado. Hobbes acreditava que no estado natural o ser humano era egoísta, né? E promove guerras para obter vantagem. Isso é verdade, né? Thomas Hobbes não estava errado. A solução para esse coletivo, ele dizia, seria né, a existência de um contrato social, que ele diz o seguinte, em que cada indivíduo abriria mão dos seus interesses em nome da pacificação. Para garantir o cumprimento desse contrato, seria necessário um soberano, que seria o Leviatã, né? E a quem as partes concederiam o poder de regular os conflitos sociais. Portanto, o soberano teria que ter poder total e liberdade, além de ser obedecido inquestionalmente pelos súditos. Olha, isso é uma característica do poder absolutista. Isso aqui dá ao soberano o que ele quer.
E por isso que existiam nesses absolutismos chamados déspotas esclarecidos, porque eles se cercavam dessas pessoas que criavam uma teoria e justificavam o seu poder absoluto. Essa teoria justificava o poder absoluto do rei. Você está entendendo? Isso aqui ele fortalecia os estados absolutistas, né? Outro jovem, né, pensador, Jacques Bousset, escreveu o livro Política tirada da Sagrada Escritura, destacando-se como principal representante da teoria do direito divino dos reis. Ele defendia a ideia de que o povo devia a obediência absoluta ao rei, abdicando, portanto, dos seus direitos. Segundo o autor, o monarca ocupava a posição de representante divino e deveria prestar conta somente a Deus, que disse que Deus tinha colocado ele ali e acabou. Você não tinha que prestar conta a ninguém, não. Os súditos queriam que obedecesse e abrir mão dos seus direitos. Entendeu? Teria que abrir mão dos seus direitos em nome do monarca, porque o monarca era divino. Se ele estava ali, foi Deus. Então esse monarca só prestava contas a Deus, né? Esses eram alguns teóricos do absolutismo, né? Em seguida, tem o absolutismo francês, que a gente sabe que o absolutismo francês ele é muito característico, por quê? Em função daqueles reis, né? Luís XIV, XV, XVI, né? Que eram reis, né? Um deles disse, o Estado sou eu, né? Quando o cara diz, o Estado sou eu, o que é que ele está dizendo com isso? Ele, o Estado é ele, é o absolutismo total. Ele é a última palavra, ele é quem resolve tudo, ele é quem decide tudo e ninguém pode dizer nada porque ele é o Estado. Entendeu? No absolutismo inglês, né? O absolutismo inglês, na Inglaterra, você tinha, né, as dinastias, mas você tinha na Inglaterra as câmaras dos comuns, você tinha tipo uma Câmara de Deputados parecido, né? Que o rei não decidia sozinho. Ele era um pouco diferente, né? Do que o absolutismo francês, tá certo? O absolutismo inglês ainda tinha alguém que poderia questionar os ditos dos reis, né? Não na época de Henrique VIII, né? Depois, já com essa dinastia, depois da Guerra das Duas Rosas, né? Dinastia Lancaster e York, né? Naquela época, entendeu? Era um pouco diferente do absolutismo francês, ok? Pessoal, vocês vão ler pouquinha coisa, né? O próximo capítulo é uma página, né? Que são as características do mercantilismo, tá certo? Então, as transformações comerciais, características do mercantilismo, né? Essas transformações comerciais, né? Elas se acentuam quando elas se voltam para o que a gente chama das atividades manufatureiras. Aí a gente já coloca os primórdios da primeira Revolução Industrial, quando você tem aquelas máquinas a vapor, né, depois substituída por outro combustível, como o petróleo, né? E as trocas comerciais, que eram fortes, né? Quando a gente fala de mercantilismo, né, a gente fala em trocas comerciais, em busca de pedras preciosas, né? Essa era a base do mercantilismo, que alguns autores chamam de metalismo, tá certo? Porque quando essas colônias elas são descobertas, a primeira coisa que os governantes fazem é o quê? É botar os colonizadores para procurar pedras preciosas, né? E ouro, tá certo? Então o mercantilismo é baseado em quê? Nas trocas comerciais. E foi muito utilizado pelo quê? Reino de Portugal e Espanha, Inglaterra, França e Holanda, ok? Que buscavam enriquecer explorando suas colônias na América, África e Ásia. Existia a questão do pacto colonial. A colônia ela não podia se desenvolver. E quando a gente diz aqui Inglaterra,
Leia-se que não foi. Todos os outros países, a colônia foi de exploração mesmo. Portugal, França, Holanda, Espanha. Mas a Inglaterra, a Inglaterra tem uma diferença por ocasião do, da colonização dos Estados Unidos. Porque enquanto nós éramos aqui colônia de exploração, nos Estados Unidos foi colônia de povoamento. Foi distribuído terras, né? Colônia de povoamento. É por isso que os Estados Unidos se desenvolveram bastante. É por isso que os Estados Unidos, dentre outros fatores, evidentemente que não é só esse, é uma potência hoje. Porque a colônia foi de povoamento. Apesar da Inglaterra lucrar muito com os Estados Unidos, mas ela não explorou tanto os Estados Unidos como Portugal e Espanha exploraram aqui a América do Sul e a América Central. Tá certo, pessoal? Essa é uma outra medida, né? Dizia o seguinte, que naquela época um país era considerado rico de acordo com a quantidade de metais preciosos acumulados. Posteriormente, essa prática foi chamada de metalismo, como eu disse a vocês, né? Uma das principais características do mercantilismo era a intenção do Estado na economia, a intervenção. Isso significa que todas as regras comerciais eram determinadas exclusivamente pelo Estado. Você tem uma ideia, o Brasil não tinha como, não podia ter nada, não podia fabricar nada aqui, a não ser um tecido grosso, tudo teria que vir de Portugal, porque para beneficiar a metrópole. Essa era a característica do mercantilismo. Era a busca de metais preciosos, as trocas comerciais e a exploração da colônia. Tá certo, pessoal? Então vocês vão fazer os dois exercícios, certo? O da página 95 e o exercício da página 99, ok? Aí depois disso aí, só falta um capítulo para avaliação da gente, de história, que é a expansão comercial europeia, tá ok? Que nós retornaremos depois do recesso, ok, pessoal? Então, bom dia a todos e até a próxima, viu? Ok?